Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras concluídas em dezembro. Gente, eu tô falando tudo errado hoje, tá difícil, viu? Leituras concluídas em dezembro, que foram poucas, li pouco. Tem um exercício que se faz, né, como chama, pra oratória. Você bota uma caneta na boca assim e fica falando com a caneta na boca assim pra destravar a língua. Eu tava precisando, devia ter feito isso mais cedo. Eu li pouco, foram 3 livros só. Então esse vídeo provavelmente vai ser curto, tá? Eu comecei então com Devoção da Patti Smith, foi releitura pro Quartas com Patti. Uma releitura que foi boa de fazer, porque eu me reconciliei com o livro. Esse livro, a Patti escreveu a partir de um convite para dar uma palestra em Yale com o tema Por que escrevo? Por que escrever? E ela percebeu que o ensaio não era muito a praia dela, então que ela ia apresentar textos que demonstrassem, de certo modo, o seu processo de escrita. E isso envolve uma parte das suas memórias, mostrando ali vários acontecimentos pelos quais ela passa que se tornam gatilhos da escrita. Esses acontecimentos são viagens de trabalho, viagens que ela faz para fazer aquelas coisas que Patti Smith adora de fazer, né? Que é visitar o túmulo de algum artista querido, a casa de algum artista querido, fazer palestra sobre escrita, enfim, ela vai falar sobre isso. Nesse processo de viajar, ela vai falando das coisas com as quais ela tem contato, os livros que ela lê no avião, os programas que ela vê na TV, né? Então ela vai fazer uma viagem a Paris, no avião ela vai ler uma biografia da Simone Weil e um livro do Patrick Modiano, autor francês. E depois ela vai zapeando canais no hotel, ver um programa de patinação. E como é que essas coisas todas vão se misturar no processo dela de criar uma história chamada Devoção. Então, primeiro a gente tem esse trecho de memória que ela intitula Como a Mente Funciona, seguido do Devoção, que é uma história ficcional sobre uma patinadora. Essa patinadora vai ser inspirada numa série de coisas. Vai ser inspirada na Simone Weil, na patinadora que ela vê na televisão, numa certa leitura que ela tem do Albert Camus. Enfim, a gente vai percebendo no conto as coisas que ela citou antes. É uma história um pouco perturbadora, porque é a história de uma patinadora que faz uma espécie de pacto fáustico para continuar patinando. Patinar é tudo de mais importante para ela, então ela faz uma aliança com o homem mais velho para conseguir isso, e é uma coisa assim meio um pouco extrema o que vai acontecer. E eu me incomodei bastante a primeira vez que eu li com o que acontece com essa patinadora, Eugênia, mas dessa vez eu acho que eu consegui fruir melhor o texto, achar o texto mais interessante. A Patti, ela não é... a gente pode ter essa impressão, né, nas memórias da Patti, que ela é uma autora fofinha, das coisas que aquecem o coração. Mas quando você começa a ler a poesia da Patti, aqui a gente leu um texto de ficção, a gente percebe que a Patti gosta dessas coisas meio limite. Situação de limite, umas coisas que envolvem, né, tensão, trauma. A Patti gosta de um negócio bem pesado, né? Não é surpreendente quando a gente percebe o tipo de coisa que ela gosta de ler. E tem um outro texto que é uma espécie de memória também, que é Um Sonho Não É Um Sonho, onde ela vai contar sobre uma viagem ainda na França que ela faz até a casa do Camus, e a convite da família do Camus. E ela vai poder entrar no escritório do Camus, e todos os gatilhos também que ela vai ter a partir daquele contato ali com os manuscritos do Camus, um escritor que ela admira muito. E depois tem um final que é escrito num trem, que são fotos, né? A Patti é uma escritora que valoriza muito as imagens, ela faz um uso bem... intenso, peculiar das imagens, e ela vai, dentre outras coisas, compartilhar os manuscritos dela, mais umas outras imagens também, imagens de quadros, enfim. Então foi uma leitura que eu adorei fazer, a gente pôde pensar sobre os gatilhos da escrita da Patti, e também foi um bom fechamento, porque esse não é o último livro, a gente deixou ele pro final, porque dezembro é um mês curtinho, e ele acabou sendo, então, um bom fechamento, porque a gente leu 3 livros dela, e depois esse livro que tem a escrita como temática. E a gente pôde refletir sobre a escrita dela, né? Fechar a reflexão sobre a escrita dela com um livro onde ela vai fazer exatamente isso, né? Então eu adorei essa releitura e adorei também ter dado essa aula. Em seguida, então, eu li A Fazenda Africana, da Karen Blixen, que foi o último livro do Projeto Ferrante Indica. Encerramos o Ferrante Indica no 3, com esse livro, uma autora dinamarquesa. A Ferrante cita a Karen Blixen no Frantumalha. Ela não vai citar um livro específico, se eu me lembro bem, ela vai citar a Karen Blixen. E foi a primeira vez que eu li alguma coisa dessa autora. É um livro muito intrigante, eu estou planejando gravar a resenha dele, se tudo der certo, hoje ainda. E a Karen Blixen foi uma autora, então, dinamarquesa que viveu na África por 17 anos, se eu não estou enganada, no Quênia. Ela casa com um primo, ela é de uma família rica, tradicional, casa com esse primo que é um barão, e vai ter essa fazenda lá na África.
em que ela vai acabar sendo meio que a cabeça da fazenda, né? Porque ela acaba se separando aí desse marido. Então é uma mulher sozinha gerenciando uma fazenda e a gente vai acompanhar aí muito desse contraste, né, de vida e de visão de mundo dessa europeia, de burguesa tradicional, com os africanos. Porém, a gente não pode negar, lendo esse livro, do quanto essa mulher se apaixonou pelo Quênia, né, e por aquela experiência ali na África, com todas as suas limitações, né? Não dá para idealizar a experiência da Karen, mas ela claramente narra como algo que foi muito especial na vida dela. E assim, a mulher sabia escrever, a mulher conseguia pegar o assunto assim mais banal e transformar numa coisa mais poética, uma escrita bem poética do ponto de vista assim das imagens, do encantamento, tudo parece lindíssimo narrado por esta senhora. Por último, eu terminei de ler um livro que eu comecei a ler para o curso sobre sonhos que eu dei com a Tati e que eu continuei lendo no processo de trabalhar a Peri. Eu acabei até falando mais dele no curso da Peri, que é o Sonhos no Terceiro Reich, da Charlotte Beratti, uma jornalista. Esse é um livro que foi publicado na década de 60, mas ele traz, a pesquisa da Charlotte traz a compilação de aproximadamente 300 sonhos de pessoas no Terceiro Reich. Ela começa a compilar esses sonhos, a recolher esses sonhos em 1933, então antes mesmo da guerra, e é algo muito impressionante, assim. Uma série de pesquisadores, de psicanalistas brasileiros, resgata essa pesquisa da Charlotte para pensar algo que eles chamam como neurocrítica, que é a capacidade de usar os sonhos das pessoas para fazer crítica da cultura, né, para observar a cultura. E esse livro da Charlotte, ele é impressionante. Eu não estou mostrando ele físico, eu li em e-book, então a capa dele vai aparecer aqui em algum lugar. Ele saiu com tradução de Silvia Bittencourt. Eu sempre esqueço de falar tradutor, desculpa, tradutor, eu sempre esqueço. Inclusive o da Karen, esqueci também. A Karen foi traduzida por... Ai, gente, que vergonha. Cláudio Marcondes, voltando a Charlotte Beratti. Então, ela vai mostrar como os sonhos das pessoas anteciparam várias situações que estavam prestes a acontecer, e de fato aconteceram no Terceiro Reich. E a reflexão dela é muito interessante porque ela está mostrando, né, esses sonhos, eles são sonhos de situação de vergonha, de medo, de isolamento, de exclusão. E ela vai mostrando o processo do inconsciente dessas pessoas de ir se transformando num regime totalitário que quer aniquilar a sua liberdade de pensamento, né? Que quer dizer que você tem que acreditar em determinada coisa, seguir determinada coisa, você não pode ter liberdade de pensamento, liberdade de criticar o regime, de criticar o líder, nenhuma dessas coisas, que existe todo um grupo aí que a gente tem que excluir e odiar, por mais absurdo que isso pareça, você tem que aquecer a isso. E qual é que é o processo dessas pessoas de irem assimilando, porque existem as resistências internas, mas existe o medo também, né? E o mais assustador, eu acho, nesses sonhos, é perceber como as pessoas se tornam algozes de si mesma, né? Como o totalitarismo, ele faz isso. A pessoa se torna um autovigilante. Então existe uma espécie de autotortura, né, nos sonhos ali, né? Por todo o medo, por todas as experiências traumáticas que as pessoas vivem nos sonhos, né? De serem perseguidas, excluídas, confrontadas, enfim. É muito impressionante, é uma leitura que eu recomendo muitíssimo, assim... Me abriu horizontes vastos e significativos. E essas foram as leituras. Eu só li isso em dezembro e tá tudo bem. E me digam aí se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam. E também contem pra gente o que vocês leram e recomendam. Um beijo grande, feliz 2024. Que a gente tenha aí ótimas leituras nesses próximos meses, nesse próximo ano, que a gente possa aí conversar, trocar figurinhas sobre livros incríveis. Um beijo grande, até a próxima. Tchau.